Hoje, no jogo em Minas, eram dois argentinos trabalhando um contra o outro. Um tinha sido técnico do outro, né? O Milito trabalhou rapidamente com o Ramon Dias, foi o jogador dele. Mas essa imagem, ela fica para a história. O que nós temos de bom, os jogadores empurrando o resto, que atolou. É uma coisa maravilhosa. Boa noite a todos. Boa noite. Já que a gente entrou assim, só para a gente entrar nos jogos, mas isso é importante, porque o desejo é começar os programas com um minuto de silêncio. É a morte do futebol brasileiro, que ela é lenta há muitos anos, né? E agora as coisas voltaram a um nível assustador. Nós estamos discutindo gramado, a gente está discutindo uniforme. Quer dizer, a CBF, que tem uma gestão, que é um negócio absurdo que está acontecendo. Você não consegue pedir para os clubes, me mandem o uniforme das suas próximas 3 rodadas. Pede para alguém olhar e falar assim, realmente não dá para jogar preto e branco com preto e branco sem uma diferenciação. Se um está de branco, outro de preto, o Atlético tem todo o direito do mundo e até o dever de jogar com seu uniforme número 1 em casa, como o Flamengo, o Grêmio, o Inter, o Corinthians. E o adversário tem que se virar para ir com um uniforme que o diferencie do dono da casa. E, na verdade, era uma grande bagunça. Para nós... Os jogadores. Por sorte, né? Por sorte, as meias eram invertidas e os calções também. Porque se dependesse das camisas, ia ser muito... Mas embaralhava a hora que abria um pouco a imagem, até para quem estava no campo e para a gente. É que quem está nos ouvindo, talvez, assim, a nossa experiência, ela é cruel, porque a gente está com os 2 jogos aqui. Nem todo mundo assiste as 2 partidas ao mesmo tempo. Está ali concentrado no seu time. Então, aqui nós estamos vendo um mergulho na lama e aqui nós não estamos enxergando nada. Né? E mergulho na lama, não enxerga nada, não sabe quem é quem, mergulho na lama e assim vai. Mas vamos falar dos jogos. É só um detalhe, porque assim, eu entendo que se você... Não são detalhezinhos. Isso é que nós estamos falando. Detalhes, mas tem uma grande importância, não são desimportantes. Mas quando você erra nesse nível, você imagina nas grandes decisões. Sim. Então, se não houve um minuto de silêncio, mais 5 minutos de lamentação. Pelo menos vocês estão de bom humor, isso já é uma grande coisa. Deu aquela desabafada, mas olha, diante do que acontece às 19, Pedro, eu vou ser obrigado daqui a pouco a falar do jogo das 4, que foi o que deu para ver alguma coisa. Não acredito. Daqui a pouco, você deve estar nesse clima um pouco mais sarcástico. Mas justamente, líder do campeonato. Mas esse jogo que a gente está citando aqui com uma certa dificuldade de enxergar uniformes, foi um jogo importante do ponto de vista de novos testes e interessante, acho que com o que a gente pôde ver de variação de cada equipe, né? São equipes que estão se transformando, uma por uma chegada de treinador, a outra por reforços e retornos de quem estava fora, Pedro. Então, vamos começar falando de Atlético 2 gols de pênalti, já a gente chega neles, e Corinthians 1 na Arena MRV. Dani, quando a gente pega, talvez... puxa para 2, 3 semanas atrás e você pensa, o Galo vai vencer o Corinthians, uma vitória simples, um jogo truncado, um pênalti no final ali, em casa, todo mundo poderia pensar, tá no pacote, algo normal, talvez o torcedor corintiano, por tudo que vivesse, até entenderia. Só que diante do que viveu nas últimas semanas, diante do que viu no jogo hoje, a derrota fora de casa para um Galo, que é forte, a gente pode discutir trabalho, momento, ela fica com gosto muito amargo, porque o Corinthians, em muitos momentos, foi melhor que o Galo. Foi mais time quase todos, que o Galo. O Corinthians, ele não é melhor que o Galo, para mim, em poucos minutos ali, quando tem o pênalti no primeiro tempo. E reage até melhor. O gol do Galo não abala o Corinthians no primeiro tempo. Então, é uma sensação que sai o primeiro tempo empatado, mas o Corinthians poderia ter vencido. E no segundo tempo, se alguém tinha que ter vencido, poderia ter sido o Corinthians. Mas aí, também, já me antecipando, não acho que foram pênaltis mal marcados. Acho que os 2 pênaltis tinham que ser marcados. Faz parte do jogo. Faltou, talvez, mais competência do Corinthians no primeiro tempo. Ok, tudo bem. E faltou também, não sei se reagir um pouco antes, porque o Galo também precisa reagir, né? Quando ele não vai bem no primeiro tempo, o Galo tenta ter uma outra postura no segundo tempo. O Corinthians reage também com as mudanças e começa a voltar a ter um pouco ali do seu controle do jogo. Então, dói muito a derrota fora de casa, pelo que o Corinthians, em retomada, você falou em novo treinador, tentando se encontrar, em peças, um esquema que você começa ali no início do jogo, sem entender se vai puxar mais alguém ali, puxa assim, forma a linha de 5, depois tem a entrada para tentar retomar o controle no segundo tempo. Então, o que você fala de variação, o Corinthians que tenta executar bem o que tinha sido pensado para o jogo, para voltar, nem que fosse com um empate, que ainda assim seria de lamentação, porque poderia ter vencido. Então, é algo que diz muito mais
hoje, para mim, sobre o desempenho do Corinthians do que exatamente sobre a vitória do Galo, Dani. O Corinthians, o Ramon Dias para hoje, concordo com o Pedro, o Corinthians não merecia perder o jogo. Sim. Mas o futebol não é só um jogo de quem joga melhor ou quem joga pior, é também isso, mas é de quem erra menos nos detalhes. E nem de quem merece mais ou menos. Né? Quem aproveita melhor as chances, enfim. O Corinthians perdeu muitos gols. Né? O Corinthians, na minha visão, jogou melhor do que o Galo dentro da proposta que ele colocou para o jogo. E foi uma proposta muito parecida com a que ele usou em Salvador para vencer o Bahia no último final de semana. O Ramon não tinha o Kaká hoje suspenso, e quando sai a escalação, dava a entender que ele mudaria o sistema de 3 zagueiros mais 2 volantes para 2 zagueiros com linha de 4 e 3 volantes. Mas não, o Corinthians manteve o mesmo sistema, porque o Ranieri jogou mais como zagueiro do que como volante. Então o Corinthians teve 3 zagueiros, inclusive invertendo, né? O Corinthians estava jogando com Félix na direita, Ramalho no meio, Kaká na esquerda. Hoje foi Ramalho na direita, Ranieri no meio e o Félix na esquerda. E aí com os 2 volantes, o Alex Santana e o Rian, que fizeram um jogo muito bom. Rian é um acerto, a manutenção do Rian é um acerto do Ramon Dias. É um pitbullzinho correndo, marcando muito. Então assim, o Corinthians adotou a mesma plataforma, dar espaço para o time adversário e aproveitar a ótima fase dos homens de frente e tentar resolver o jogo assim. E o Corinthians teve um nível de competência na sua proposta executada, né, na execução dessa proposta, muito similar ao jogo contra o Bahia. A diferença é que não fez 1-0 como fez contra o Bahia, sofreu 1-0, conseguiu buscar depois com o gol do Yuri Alberto. E no segundo tempo o jogo ficou muito parecido e o Galo venceu com um gol de pênalti. Então, em termos estratégicos, o Corinthians sai com a sequência de boas notícias, assim, com a manutenção de um padrão que talvez seja suficiente para ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento. O resultado foi ruim, foi muito ruim, porque a rodada como um todo foi muito ruim. Isso. O Grêmio venceu, o Vitória venceu, o Criciúma venceu, o Fluminense venceu, o Corinthians perdeu. Mas em termos, assim, de a gente olhar o que tem sido o trabalho do Ramon Dias até aqui, está muito claro que nesse primeiro momento ele organiza o time mais do meio para trás, para tornar esse time mais seguro, perder menos e tentar vencer os jogos em casa. Hoje merecia não ter perdido, mas o futebol não é só merecimento e acabou perdendo por 2-1. E é a primeira derrota do Ramon Dias, né? Ele tem 2 ajustado, vitórias, um empate. Tem ajustado o time, hoje não consegue o resultado, mas assim, o balanço, se você levar em conta, inclusive, contra quem jogou e o que se espera desse time no campeonato, não é um resultado absurdo. Não é não. E a atuação foi a melhor de todas. Foi melhor das... Melhor que contra o Bahia? Achei melhor. Porque contra o Bahia o Corinthians foi muito eficiente, se defendeu relativamente bem, mas sofreu. No segundo tempo sofreu. Primeiro tempo contra o Bahia foi muito bom. Isso. Hoje já deve ter sido mais regular, né? Mais nivelada, né? E essa vitória sobre o Bahia, ela entra na conta daquela assim, o Corinthians não tem como jogar de outro jeito. Então, aceita-se um sofrimento tão grande, mesmo que hoje o Bahia seja tecnicamente um time superior ao Corinthians. É normal, no jogo fora de casa, aconteceu o que aconteceu. Mas hoje, eu acho que em termos de atuação completa, do começo ao fim, e somando, né? Escalação, ideia e execução, o Corinthians, eu concordo, não merecia ter perdido o jogo, o que não significa, obviamente, nenhuma crítica ao Atlético, muito menos dizer que o Atlético não merecia ter ganhado, né? É outro tipo de análise. Essa forma de jogar, às vezes com um terceiro zagueiro oficial, digamos assim, às vezes com um terceiro zagueiro que não é oficial, é um falso terceiro zagueiro, o Ranieri voltando muito, se colocando, ajudando na saída, ele faz muito bem esse papel, permite ao Corinthians ser melhor. Alberto, é uma bola batida do Garro que ele cruza virando o corpo, quase sem realmente olhar e pega o Yuri Alberto, que é o centroavante do Corinthians, largadão na área do Atlético. E é um cruzamento muito bom. Muito bom. E talvez por ter sido tão rápido tenha surpreendido a defesa do Atlético. Exato. No sentido do Yuri estar tão livre. Mas o que eu ia falar sobre esse lance é que é um escanteio de uma jogada em que o Yuri Alberto perdeu mais um gol. Até acho que o passe foi um pouco forte demais e quando ele chega a bola está mais para o goleiro do Atlético. Mas ele conseguiu chutar. Sim. Não foi uma bola dividida. Foi uma finalização que o goleiro desviou para escanteio. Só que aí a batida é muito rápida e o giro do Garro é tão bom e tão inteligente, ele é muito, a perna dele é muito forte, né? Ele consegue, sem tomar a distância, jogar a bola para dentro da área. E o Yuri faz um gol que para ele deve ter significado muito em termos de confiança, porque ele tinha acabado de perder mais uma, e essa tem sido a maior crítica a ele nesse momento, em comparação com o jogador que ele foi na temporada passada. Ele está, assim, 1000 anos à frente.
mas ele ainda não está ao nível do jogador que o Corinthians contratou em definitivo. Ele continua recebendo críticas justamente por perder gols. E ele tinha acabado de perder mais um. Mas aí ele conserta, faz um gol de cabeça e logo no final do primeiro tempo, né? Mas esse jogo é típico jogo em que o resultado, assim, quem só olha para o resultado vai ver um jogo. Quem olha para as duas equipes e como o resultado foi construído, vê um jogo um pouquinho diferente, que é o que a gente tem que fazer aqui todo dia. O Atlético já jogou mais com o Milito, o Atlético tem time para jogar mais do que está jogando, e o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando. O Corinthians perde o jogo e o Atlético ganha a partida. Então, isso não foi o suficiente para criar um placar de empate, que eu acho que seria o mais justo pelas oportunidades perdidas, mas justiça no jogo é aquela bola que entra e ponto final, não é? E o Corinthians cometeu 2 pênaltis. E foram bem marcados no campo. Isso aí é uma novidade também. Tem que levantar a mão para o céu, porque geralmente é o VAR que está marcando. E eles realmente ocorreram. Mas é um Corinthians que, diferente da Bahia, para um jogo fora de casa para hoje, e é um tempo muito curto, né? Setembro, a gente tem 30 e alguns 34 dias, por aí, 35 até o fechamento da janela. Serão, a partir do fechamento, ou seja, com os elencos, com os jogadores que estão lá definidos, assim até o final. Sem novas contratações, serão 13 rodadas. 39 pontos em disputa. Não dá para ficar esperando para todos que visam alguma coisa no mercado para melhorar o rendimento, não dá para esperar setembro chegar. Porque aí é aquela loucura e o sofrimento. E as contratações, veio o Hugo, goleiro, você tem o Ramalho na defesa, Alex Santana, o Charles está entrando aos poucos, mas assim, são jogadores que mudam o perfil do Corinthians dentro de campo, é um Corinthians mais alto, é um Corinthians mais físico. Qual era o problema no meio de campo do Corinthians? Era o Ranielli sozinho, com Garro e Bidon. Era o que jogava. Garro e Bidon não são jogadores de marcação. Ou seja, eles não filtram, eles não recuperam a bola. Então, assim, era uma defesa que tinha o adversário dentro dela o tempo todo. E agora está um pouquinho mais difícil para chegar. Então, as contratações mudam um pouco o panorama da equipe. E elas servem para mostrar como o time pode mudar se tiver contratações boas no ataque. Sem elas, vai ser um sofrimento até a última rodada, com certeza. Porque se não é com só o Yuri Alberto, com o Romero, o Wesley a caminho de um negócio sendo vendido, o Corinthians vai mudar o seu perfil no campeonato. O próximo jogo é em casa contra o Juventude e talvez chame a atenção de quem está assistindo, assim, vocês estão falando em evolução numa derrota. Sim, porque eu acho que se vê o mínimo de organização, André, e talvez seja o caso até de olhar o time e perguntar, ele se não encontrou o time peça a peça, ele encontrou uma maneira de jogar que pode ser eficiente, né? Sim. Então isso eu acho que traz a avaliação para um ponto mais positivo. Eu acho que fica a sensação que se o Corinthians repetir o padrão de atuação que fez hoje, ele vai perder menos jogos do que vai ganhar ou empatar. Os resultados serão melhores do que o de hoje, independentemente do adversário. E é isso que o Corinthians precisa ter para dar ao corintiano a perspectiva que o rebaixamento vai ser evitado, que o Corinthians talvez pense em alguma coisa a mais, embora eu ache ainda muito cedo para falar nisso. O Ramon já falou nisso, né, na entrevista logo depois da estreia dele com o Vitória, ele fala, esse grupo tem futebol para mais do que ficar... Na apresentação dele, quando pedem o Nová Bahar, ele fala. Talvez isso, aí ele substitui o Nová Bahar por vamos dar a nossa vida. E tal. Isso é um bom lema, mas o Corinthians precisa de pontos. E tem um detalhe, nos 4 jogos do Ramon, contra o Bahia o Corinthians não foi vazado. Nos outros 3 jogos o Corinthians saiu atrás no marcador. E para um time que está precisando de pontos, você sempre corre na subida, né? Então contra o Criciúma conseguiu virar, contra o Grêmio conseguiu empatar 2 vezes, contra o Galo conseguiu empatar 1 vez, mas tomou o 2º gol. Esse é um ponto a ser atacado. O Corinthians melhorou nas mãos do Ramon Dias? Sim. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e tem potencial através dessas melhoras para melhorar tecnicamente. Mas se toda hora sair atrás no marcador, vão acontecer vários jogos em que o time não vai conseguir recuperar. E pontos importantes vão ficar pelo caminho.
Faz um favor para mim, coloca, por favor, os pênaltis, só para a gente avaliar aqui todo mundo junto, né? Foram 2 pênaltis a favor do Atlético Mineiro, o Pedro já adiantou a opinião dele, mas só para a gente pontuar aqui o lance olhando as imagens, e até para mudar um pouco para o viés do Atlético Mineiro, né? Que vence a partida e consegue... Bom, esse aí é um... Eu não sei se nem o André falou em abrir o braço. Eu acho que tem até um soquinho na bola ali. Esse eu não tenho muito que... Eu acho que foi um momento de reflexo. Mas é um pênalti incontestável. Né? Incontestável, pênalti. Totalmente. E o Hugo quase, ó. O Hugo passa. Aí acho que o Hugo até resvala na bola, né? Ele lamenta muito. Alguém tem alguma consideração? Não, é pena. Ele abre, ele vai assim, na direção da bola, num pênalti para o futebol de hoje. E não é, a regra é essa e tem que valer para todo mundo. Ponto final. E esse segundo bem marcado. O Ramalho comete 2 erros. O primeiro erro, a bola passa por ele, ele poderia interceptar a bola antes dela passar por ele. Então ele permite que a bola passe por ele. E depois que a bola passa por ele, eu fico com a impressão de que o Fagner dá um leve toque no Paulinho e o Paulinho vai em direção à perna do Ramalho. Pega na perna do Ramalho e o Paulinho cai. Para mim, eu confesso que eu demorei para conseguir enxergar esse segundo pênalti. Assim, eu fiquei muito com a sensação de que eram 2 jogadores indo na direção e por isso a sensação é de que eles derrubam a bola passa. O jogador do Galo. E a bola, aí, ó, não intercepta a bola. Mas aí a bola vai, né? Exatamente. É assim, ó, olhar a bola, ele não tem possibilidade de contato com a bola. Ela já passou por ele, então ele levanta a perna. E aí, tem jeito, é pênalti, né? Se ele tivesse tocado na bola, Dani, ele tocou na bola e acabou acertando o adversário, essa é uma análise um pouquinho diferente. Aí a gente tem que analisar com a intensidade, como ele acertou, onde ele levantou o pé. Mas não vai na bola. Ele não tem, Dani, não tem bola na parada. Ó, a bola passou e já era. Eu demorei para enxergar, mas consigo perceber que foi bem marcado. E o árbitro está bem posicionado, né? O árbitro marcou os 2 pênaltis. São pontos a se falar, né? A gente não está acostumado a ver isso. A gente tem criticado tanto a intervenção do VAR, esses 2 foram marcados no campo, né? Que talvez seja uma boa coisa. Agora, Pedro, o lado do Atlético Mineiro, acho que também tem uma coisa interessante. A gente estava conversando ali fora, eu e o Zupac, eu falei, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de entender efetivamente o time titular, se vai entrar com 3 zagueiros, se vai entrar com um lateral direito. Aí, quando você vê o Saravia saindo do banco para entrar durante o jogo, você fala, modificou. E eu acho que realmente essa a máxima dele, né? De acordo com o jogo, de acordo com o que se apresenta, ele vai modificando essa equipe. E cometendo uma inconfidência, reproduzindo a resposta do Zupac. Talvez essa seja a intenção. Você olhar, quando ele falava ali, a gente estava no camarim no final do jogo, confundir. Você pode não saber exatamente os 11 titulares para o jogo. Você não vai saber para o meio de semana, para o final de semana, mas você sabe como é que o Atlético ataca. Você sabe também que se entrar alguém no lugar de um jogador, o que ele vai cumprir ali. Eu não acho que tem exatamente uma grande mudança de caráter. São 2 Atléticos em campo. Você sabe onde a bola vai girar, você sabe quem vai procurar do outro lado, você sabe quem vai aparecer para decidir, você sabe a finalização de quem é um pouco mais perigosa. E todos esses jogadores aqui, sem citar nomes, talvez que acompanham mais o Galo, sabe que a gente está falando da defesa, do Arana, do Scarpa que busca, do Hulk que finaliza. Então, essa identidade ela está mantida. E quando você chega um Galo com... Eu não achei uma atuação brilhante do Galo, e hoje não foi nem por uma questão de ordem técnica. Acho que foi uma questão de comportamento. O Corinthians que entra para tirar o jogo do Galo na Arena MRV hoje, é um Galo que simplesmente recebe o Corinthians se pressionando e para. Não busca algo diferente. Então tem muito comportamento. O Galo faz 1-0, então fez 1-0, mesmo sem talvez estar melhor no jogo, então agora vai não. É um Galo que o Corinthians é superior ainda no primeiro tempo. O Galo tem minutos ali de uma mudança de comportamento, 10, 15 ali no segundo tempo, e só. Então hoje, para mim, também teve pouco a ver com exatamente mudança de ordem tática ou de peça. Tem a ver com o comportamento do time que não soube sair também do que o Corinthians fez. Sim. Do que o Corinthians fez e o comportamento, e quando se mobilizou minimamente ali, aí foi uma questão também de... Não dá nem para dizer que é exatamente eficácia, porque era uma bola do Hulk que não necessariamente iria no gol, o Galo é imprudente, e depois um cruzado. Eu acho até que tem uma questão, vocês comentaram do pênalti, tem para mim um empurrãozinho. O Fagner, ele é malandro. Então, ele é o cara que deixa. O árbitro perto, ele já pega. Que ele força o contato. Ele tenta tirar o Hulk e o Hulk acaba até se adiantando, tocando... O Paulinho acaba chegando na bola. Então, eu acho que, só para complementar do lance do pênalti, e da identidade do Galo, um pouco disso para mim. Agora, sim, é proposital. E é você ter peças. Você ter elenco mais largo, exatamente. Você consegue... E essa formação do Galo... O Milito, ele encontra a maneira de montar esse Atlético Mineiro, esse Galo, a partir do momento em que ele encaixa o Scarpa onde ele encaixa. Que é como
jogador aberto pela direita. E não é propriamente um ponta, ele é um ala e às vezes até um lateral. Quando é preciso baixar como lateral, o Scarpa se comporta. O Scarpa joga mais como lateral do que como ponta. Ele é geralmente ala, mas ele muitas vezes volta mais como lateral do que como ponta. Ele achou esse lugar para o Scarpa. O Scarpa já jogou muitas vezes na direita na carreira e ele rende muito. Do outro lado você tem o Arana e eles trabalham essa inversão de maneira muito forte e para esse desenho funcionar muito bem. E o Milito gosta, já usava 3 zagueiros bastante no Argentino Júnior, ele monta essa plataforma. E acho curioso que os jogadores que chegaram nessa janela já chegaram com status de titular. O Júnior Alonso volta e já entra na equipe titular, até porque o Galo vinha sofrendo com a irregularidade dos seus zagueiros. O Fausto Vera, que é um jogador que ele pediu, de confiança dele, aparentemente chega e ganha a vaga do Alan Franco, e aí eu acho que ele tem que rever isso, embora ele goste do Fausto Vera, e o Fausto Vera do Argentino Júnior mereça uma vaga no meio campo do Galo, o Fausto Vera que veio é o Fausto Vera do Corinthians, então assim, e o Alan Franco... No jogo de hoje, para você, não justificou essa escolha do Milito? Não, tanto no segundo tempo ele coloca, o Atlético Mineiro teve, o Galo teve dificuldade para ganhar o meio campo do Corinthians. O Otávio é um jogador de muito combate, mas um pouco mais, na faixa um pouco mais atrasada, e o Fausto Vera, quando vai para combate com o Alex Santana, com o Rian, quando bate meio com meio, ele perde bastante. Eu gosto mais da temporada do Alan Franco do que do Fausto Vera, mas o Fausto Vera chegou como titular. E o Bernard também chegou para compor esse quarteto junto com o Hulk, com o Scarpa e com o Paulinho, jogando mais atrás de Hulk e de Paulinho. Ainda não encaixou totalmente no time. O Bernard ainda é um cara também que acho que essa volta para o Brasil tem como intuito recuperar um nível alto de futebol dele, né? O Bernard que saiu do Galo, a gente não viu no primeiro momento na Ucrânia, não jogou no mesmo nível no Everton, não jogou bem no futebol árabe nesse nível, não jogou nesse nível no futebol grego, agora mais velho e deixando de ser um ponta, virando mais um meio-campista, tentando se reencontrar. Tecnicamente são bons reforços, mas acho que competitivamente ele ainda vai encontrar a melhor maneira de encaixá-los na equipe. O Calçado tinha falado do tanto que já jogou melhor esse Galo com o Milito. Mas eu vejo que já jogou pior também, né? Existe uma ascensão novamente nesse grupo, mas eu ainda não sei se dá para falar em confiabilidade. Então, é engraçado isso, porque no início parecia que o Milito, com 2, 3, 5 jogos, meia dúzia de jogos, era técnico do Atlético há muito tempo. 6 meses, o que seria um negócio maluco aqui no Brasil, né? 6 meses. Nossa, é muito tempo. Trabalho longo. Já dá para chamar de trabalho longo. Sou veterano. E parecia que o entendimento com os jogadores tinha sido imediato. As características, né, do grupo de jogadores do Atlético se encaixaram quase que perfeitamente logo de cara com a ideia de jogo do Milito. E é interessante, porque o Atlético jogava basicamente do mesmo jeito e o Scarpa fazia gol todo dia. Sim. E os gols eram quase iguais. Quando não era gol, era uma bola cruzada para alguém fazer. O que voltou a acontecer. A assistência do Scarpa, não hoje, mas nos jogos recentes. E aí aconteceu um momento em que muita gente se machucou, o Atlético perdeu jogadores importantes para as seleções durante o período da Copa América e talvez tenha sido o time que atravessou esse trecho do calendário com mais sofrimento. Talvez não tenha sido o que perdeu mais pontos, não tenho esse levantamento, mas é que o potencial do Atlético pedia mais. E a amostra anterior era muito boa. Sim. O Milito chegou a levar menos jogadores para o banco porque ele não tinha. Isso. Não tinha. Isso. E aí a informação que eu tenho é que as pessoas no Atlético compreenderam o que estava acontecendo, as pessoas acima do Milito no Atlético, compreenderam o que estava acontecendo com o time e até chegaram a falar assim, o Milito teve que segurar um problema que o elenco não estava pronto para dar condições a ele, para fazer isso. E aí se trabalhou para jogadores chegarem, e esses jogadores estão chegando, estão entrando no time, o Gustavo acabou de mapear. O Júnior Alonso, Fausto Vera e o Bernardo. E o Atlético veio do banco. Vai recuperando o seu nível. Eu não sei se a gente vai ver o Atlético, entre aspas, surpreendendo a todo mundo, como aconteceu no início do trabalho, que coincidiu com fase de grupos da Libertadores, né? O Atlético ganhava jogo praticamente assim, no piloto automático, porque os times te pegam, né? Entendem como você joga, elevam o seu nível para te enfrentar e você passa a ter problemas em áreas do jogo em que você não tinha. Mas eu acho que o Atlético volta a se equilibrar. E o fato de a gente ter elogiado o Corinthians aqui hoje, dizer, não merecia ter perdido de novo, não significa dizer que o Atlético tenha feito uma partida ruim e o resultado tenha sido injusto. O resultado é injusto quando existe interferência da arbitragem. Hoje não houve, os pênaltis foram bem marcados e o Atlético teve mérito.
Nos 3 pontos que ganhou. Olhando o Atlético, em alguns momentos, assim, hoje, dá a impressão que o time estava cansado. Sim. Porque a gente vive cobrando a palavrinha mágica, intensidade. Se os caras jogando 8 partidas por mês, 3 competições diferentes, como vai ser agora. Então, a maioria, né? Assim, daqueles que estão lutando coisas importantes no futebol brasileiro. Então, é um excesso. E pode baixar um pouquinho. Por que então foi melhor no início e agora não? Pelo seguinte, a minha visão. Primeiro, quando o treinador chega e ele faz mudanças que são apenas mudanças de posicionamento e basicamente na conversa e não no desenvolvimento da equipe, ele não desenvolve a equipe, ele muda a estrutura. O Atlético se dá muito bem com a mudança de estrutura. Libera o Arana para jogar à vontade pelo lado esquerdo, traz o Scarpa para o lado direito, que é um lado que ele se deu muito bem no Palmeiras, do lado para dentro, o Scarpa é um lateral que se aprofunda um pouquinho mais, e aí com o Hulk e Paulinho próximos, você fala, peraí, tem um Atlético diferente. Essa estrutura na abordagem inicial, ela dá muito certo. Então, esse momento, falava, já jogou melhor. Vai funcionar, né? Quando os adversários e o mundo do futebol já percebe aquilo que você, as tuas seu mudanças, caminho básico, seu caminho, você precisa, paralelamente a isso, manter a sua estrutura, mas melhorá-la com desenvolvimento. Vou te interromper um minuto, E você Calça. não tem desenvolvimento. A gente já volta. O Ramon Dias. Ramon Dias está falando, a gente vai acompanhar um trecho da entrevista ao vivo, já retoma o raciocínio Ele é Calçade. Emiliano? Provavelmente. Primero, si miramos bien las estadísticas, el nivel que tuvo Corinthians fue muy alto, muy competitivo. Creo que es una diferencia enorme, muy grande, cómo está cambiando el equipo, cómo está creciendo, cómo está compitiendo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos jugadores porque están transformando de un Corinthians que no competía a alta competencia. Hoy tuvimos, me parece, por lo que se vio dentro de la cancha, tuvimos más situaciones más claras que ellos. A pesar que tuvimos solamente 3 días de descanso, que venimos de jugar, y ellos no jugaron, tenían una ventaja deportiva. Pero el equipo siempre mostró con mucha actitud, un nivel muy alto tácticamente. Lo que más me gusta y que analizamos nosotros es lo táctico. Cómo crecieron tácticamente, cómo están creciendo, cómo está levantando el nivel muy alto Corinthians. Y nos sentimos orgullosos, no nos gusta perder, creo que merecíamos mucho más. Merecíamos mucho más por el esfuerzo que hizo el grupo, el equipo. Merecíamos mucho más. Ramon, Sí. boa noite. José Paes da TV Gazeta, a gente está ao vivo no Mesa Redonda. Eu gostaria que vocês falassem sobre o segundo pênalti que originou o segundo gol do Galo. Se na opinião de vocês houve pênalti em cima do Paulinho. Obrigado. Contéstalo. A gente todavía no vimos el lance, mas lo vimos muy rápido. Ainda no tenemos un análisis profundo de que si pudo ser penalti o no. Mas como falou Ramón anteriormente, a gente viene de jugar en 72 horas y vinimos a un estadio muy difícil para jugar y jugamos de igual a igual, teniendo más opciones de gol nós que ellos, con un gran chimi, un gran entrenador, así que la avaliación es muy positiva. No gusta perder, claramente. Mas como falei para el grupo, a gente va a ganar mucho más puntos de los que va a perder si continúa con esa intensidad, con esa entrega y sobre todas las formas de que Corinthians tenga opciones para hacer gol. Eso es lo que a gente deja más tranquilo ainda. Aqui no fundo, Vinícius Lúcio, central do Timão. Emiliano, eu vi que você saiu bastante irritado ao final da partida. Primeira derrota de ambos no comando do Corinthians. Como é que você viu essa partida de hoje e qual o motivo da sua irritação? Se foi pelo resultado ou pela arbitragem? No, sí, irrita porque hoy el fútbol fue injusto con nosotros. Acho que Corinthians merecía elevar mucho más de lo que elevó por el esfuerzo que viene haciendo el grupo. Los atletas están teniendo un desgaste inmenso. Jugamos hace 72 horas y ellos venían de no jugar. Tenían, como faló Ramón recién,
irrita perder, irrita porque a gente não merecia hoje perder. Se você, o time é superior a você e supera, faz parte, mas hoje foi muito injusto o futebol com nós. E o grupo tá triste, mas notei que eles brigaram em Bahia, que é um cenário muito difícil. Brigaram hoje também, tendo chances, mais chances que eles, merecíamos muito mais. Mas a vezes o futebol é injusto, por isso fiquei chateado. Ramon, boa noite. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Ramon, eu queria saber de vocês qual que foi o segredo da transformação do Yuri Alberto. Porque depois teve algo que aconteceu com ele que ele vem jogando muita bola. Eu queria saber qual que foi o segredo para melhorar tanto o futebol desse jogador. Qual foi o segredo de que Yuri melhore tanto e tão rapidamente? Creo que en el fútbol, a mí cuando jugaba también, me gustaba que el entrenador me dé confianza, trabaje en la movilidad, en enseñar lo que necesita el equipo tácticamente. Y hoy fue increíble, ya sea Garros, Romero, Yuri, jugaron con una intensidad, con una disciplina táctica increíble que muy pocas veces se ve en los atacantes. Por eso le voy a seguir dando confianza, aunque la gente cuestione, porque hay mucho periodismo y mucha gente cuestiona, pero es el grupo que tenemos, lo vamos a seguir apoyando, le vamos a seguir dándole confianza. Con la confianza creo que se crece. Hoy si vieron un Corinthians, me parece que vieron un Corinthians diferente a las cuatro últimas fechas anteriores. Totalmente diferente. Y creo que el público de Corinthians tiene que estar contento por todo lo que se está trabajando. Se está trabajando muy duro, muy poco tiempo para trabajar, muy poco tiempo para recuperar. Nosotros ahora jugamos en 3 días nuevamente y el domingo otra vez. El calendario es bastante difícil en Brasil, el Brasileirão y la Copa también. Entonces, yo me siento muy orgulloso de este club, de donde estoy, en Corinthians. Estoy muy feliz, estamos muy felices nosotros, porque vemos un crecimiento.